Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre energia e potência elétrica. Bem, não tem como a gente falar de potência sem falar de energia. De uma forma geral, a gente pode compreender energia como sendo a capacidade de uma força aplicada a um corpo para que esse corpo realize um trabalho. Podemos também dizer, então, que o trabalho mede a energia transferida pela atuação de uma determinada força em um dado objeto. Logo, a gente pode concluir que falar de trabalho é falar de energia e, consequentemente, falar de potência. Dessa relação, podemos chegar à seguinte ideia, de que podemos relacionar a potência com o trabalho de uma força aplicada a um determinado corpo. Portanto, a potência nada mais é do que a razão entre o trabalho e o tempo. Então, pessoal, a partir dessas ideias sobre potência e energia, a gente vai dar início à nossa aula para falar mais detalhadamente sobre energia e potência elétrica. Tensão elétrica e potência elétrica. Para se movimentar ordenadamente pelos fios, as partículas constituintes de uma corrente elétrica devem estar sob a ação de um corpo elétrico, ou, em outros termos, devem estar submetidas a uma diferença de potencial, uma DDP, ou tensão elétrica, U. Podemos obter essa DDP. O condutor pelo qual circula a corrente elétrica deve ser ligado aos polos ou terminais de um dispositivo chamado gerador. Então, pessoal, no momento nós não vamos nos preocupar como funciona um aparelho desse tipo. Vamos apenas focar em saber que o gerador estabelece uma DDP ou uma tensão nas extremidades do fio, fazendo com que as partículas se movimentem de uma forma ordenada. Por isso, elas possuem dois polos, um polo positivo com um potencial V1 e um polo negativo com potencial V2, aonde V1 ele é maior que V2, ou seja, o potencial positivo ele é maior, consequentemente, que o potencial negativo, certo? Como a gente já sabe, é, objetos eles possuem elétrons livres, né, que a gente já falou. E esse movimento de elétrons livres e ordenado vai ser o que? Vai ser a corrente elétrica. Então a gente hoje vai estar falando sobre essa tensão da corrente elétrica, essa potência elétrica. Quando o fio condutor ele é ligado, os polos, este fornece energia às cargas livres do fio, fazendo com que eles se movam ordenadamente. Então, pessoal, eu tenho aqui um gerador, por exemplo, uma bateria. Eu vou ligar esse fio nos dois polos, no polo positivo e no polo negativo. E esses elétrons livres que possui nesse fio, eles vão se mover de forma ordenada. Aqui a gente pode observar, por exemplo, uma bateria, né? Tem uma forma bem simples aí de uma bateria. A gente tem a bateria, a gente tem uma lâmpada, a gente observa que tem um fio que está ligado no polo positivo e no polo negativo. Ó, tem o polo positivo aqui, tem um polo negativo aqui. Esse fio está ligado, esses dois polos, ele passa até chegar à lâmpada. Ou seja, o fio vai ser o que? O condutor. Eu vou ter o fluxo de elétrons, né, o fluxo de carga, e isso vai fazer com que a minha lâmpada ela se acenda devido a essa energia, esse movimento de partículas. A gente conhece, pessoal, do nosso dia a dia, vários tipos de gerador, né? A bateria de um carro, a bateria de um relógio, a pilha. Então, tudo isso são tipos de quê? De geradores que transformam a energia e podemos estar utilizando, vamos supor, a bateria para estar ligando o carro, ligando a moto, o relógio com a sua bateria para estar funcionando. Então, tudo isso são exemplos de geradores. E como eu falei, de uma forma bem simples, né? Ele não está se preocupando aqui como é a estrutura, mas só como funciona esse gerador. No caso, a gente tem uma bateria,
De forma bem simplificada, eu tenho um polo positivo aqui, eu tenho um polo negativo aqui, e aí vai ter um fluxo de elétrons, ou seja, um fluxo de carga, por um condutor, que no caso é o fio, e isso vai fazer com que acenda a minha lâmpada. Seja independente de qual for o sistema que a gente vai estar analisando, no gerador que for, sempre vai existir a mesma representação simbólica. Que representação simbólica é essa? Vai ser dois traços de tamanhos diferentes. Um traço menor, que é para o polo negativo, representa o polo negativo, e um traço maior, que representa o polo positivo. Como a gente está vendo, sempre a gente vai ser representado os circuitos dessa forma, independente do que a gente estiver analisando qual for o tipo de gerador, mas o circuito vai ser representado assim, aonde aqui eu vou ter o meu polo negativo nesse traço menor e aqui eu tenho um polo positivo nesse meu traço maior. À medida que as cargas elas se movimentam no condutor, podemos observar que vai ser transformada essa energia em um outro tipo de energia, seja ela uma energia térmica, seja ela uma energia luminosa, seja ela uma energia química. Então, independentemente do que tipo de gerador que eu estiver usando, essa energia, essas cargas elétricas em movimento, elas vão ser transformadas em energia potencial elétrica e vão ser transformadas no gerador e vai ser utilizada, seja para ser uma energia térmica, seja para ser uma energia luminosa, no caso da lâmpada para acender, enfim. Ela vai ser transformada no tipo de energia necessária do qual a gente quer estar utilizando. Por exemplo, a bateria, a gente quer que seja para poder dar contato no automóvel, ou então até de um relógio, para o relógio ficar funcionando. Então, dependendo do fim que a gente quer estar utilizando essa energia, a gente vai estar adaptando para estar utilizando. E como eu falei, seja qual for o sistema, o circuito analisado, sempre tem essa representação de dois traços, o menor para o negativo, o maior para o positivo. Vamos considerar um certo trecho x, y de um circuito elétrico, no qual é ligado um aparelho elétrico qualquer. Nesse aparelho, a energia elétrica está se transformando em outro tipo de energia. Então, pessoal, a gente vai considerar um sistema aí de um trecho x e y, né? Então, eu tenho aqui x, eu tenho um y, eu tenho aqui a minha corrente, né? Eu tenho aqui a minha tensão, eu tenho aqui todo esse meu sistema que eu vou estar analisando. Onde o trabalho realizado sobre uma carga elétrica, ou seja, ΔQ, ela se movimenta ao longo do aparelho, ou seja, essa carga ela vai estar se movimentando ao longo desse aparelho aqui. Sob uma tensão U, ou seja, existe uma tensão U aqui nesse aparelho, entre os pontos X e Y, ou seja, eu vou ter uma carga elétrica se movimentando aqui, que existe uma tensão entre esses dois pontos, X e Y, ou seja, eu tenho, a minha tensão vai ser o meu potencial X menos o meu potencial Y, e é dado por um trabalho. E eu tenho um trabalho, que vai ser a minha carga vezes a minha tensão. Eu posso observar que aí é um trabalho de motor, pois o deslocamento da carga ele é espontâneo. E vamos considerar também, pessoal, um dado intervalo de tempo, um ΔT. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí uma carga que se movimenta ao longo do aparelho aí, numa extremidade X a Y com uma certa tensão, onde eu vou ter essa minha tensão vai ser o potencial X menos o meu potencial Y em um determinado intervalo de tempo. Logo, eu tenho que potência vai ser igual a quem? Ao meu trabalho dividido pela variação do tempo. Mas quem é trabalho? O meu trabalho vai ser quem? Trabalho vai ser exatamente a minha variação da carga vezes a minha
tensão dividido pela essa variação do tempo. Ou seja, eu sei que potência é igual a trabalho, dividido pela variação do tempo. Mas o trabalho é exatamente igual a quem? É a minha variação da carga vezes essa minha tensão. Mas eu também sei, pessoal, que a variação da carga, se eu considerar aqui só essa variação da carga dividido pelo tempo, pelo esse intervalo de tempo, eu vou ter a intensidade dessa minha corrente. Então, posso concluir o quê? Eu posso concluir que a minha potência nada mais é do que a minha tensão vezes a minha intensidade da corrente. Então, mais uma vez, se eu tenho eu sei que potência é igual a quem? A trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Mas quem é o trabalho? O trabalho vai ser quem? Vai ser a variação da carga vezes a minha tensão. Então, eu vou substituir. Então, fica potência igual a variação da carga, é igual a variação da carga vezes a tensão dividido pelo tempo. Mas eu sei que eu pegar a minha carga e dividir pelo tempo, eu vou ter a intensidade da minha corrente. Então, substituindo novamente, eu tenho que a minha potência vai ser igual a quem? A minha tensão vezes a intensidade da corrente. Então, é assim que eu posso estar calculando a potência do aparelho, multiplicando a tensão vezes a intensidade da corrente. Nos aparelhos eletrodomésticos, costuma-se gravar a potência que o aparelho consome e a DTP sobre a qual esse consumo é realizado. Na lâmpada fluorescente da figura, que a gente vai estar observando, por exemplo, é possível identificar a potência P, que é 20 watts, que ela consome ao ser ligada a uma DTP, uma tensão de 127 volts, sobre a qual sua ligação deve ser feita. Esses valores geralmente são denominados valores nominais. Então, se a gente for observar, todo eletrodoméstico, um liquidificador, uma geladeira, uma televisão, eles vão sempre estar especificados a sua potência e a sua tensão, né? Se a gente observar aqui no caso dessa lâmpada, eu tenho aqui, ó, a potência é quem? 20 volts. Cadê aqui a especificação? Tá aqui, ó, 20 volts. 20 watts, perdão, pessoal. A minha potência é 20 watts. E eu vou ter a minha DTP, a minha tensão, que vai ser quem? 127 volts. Então, é até interessante a gente estar sempre de olho quando a gente for comprar uma lâmpada, comprar um eletrodoméstico, ver a potência dela e a tensão dela. Até porque para a gente ter essa noção do gasto de energia que a gente vai estar consumindo. Que mais na frente um pouco a gente vai estar falando melhor sobre isso. Tensão elétrica e potência elétrica. Então, como a gente viu, a gente vai saber o que? A gente sabe que a potência ela é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. Então, se eu vou isolar o meu trabalho, eu vou ter que o trabalho vai ser quem? Vai ser igual a potência vezes a variação do tempo. Ou seja, aquilo que eu disse que potência é igual a trabalho dividido pelo ΔT, a variação do tempo. Então, se eu isolo o meu T, então esse meu ΔT que está dividindo aqui vai passar multiplicando para o outro lado. Logo, o trabalho é igual a quem? A potência vezes a variação do tempo. Então, a minha energia elétrica vai ser quem? Vai ser a potência vezes a variação do tempo. Vamos considerar que o consumo elétrico, ou seja, o consumo do objeto que eu comprei, vai ser quem? Vai ser a potência dele vezes o tempo que ele foi utilizado. Então, como é que vai ser esse consumo elétrico? Se eu tenho um aparelho de potência de 20 watts, como no caso da lâmpada, e eu deixar durante 20 minutos ligado, então eu vou multiplicar 20 que é a potência vezes 20 que foi o tempo utilizado. Então eu vou saber esse meu consumo elétrico, essa minha energia elétrica consumida, no caso aí. Essa equação ela é muito importante
para nos permitir calcular o consumo de energia elétrica em dado intervalo de tempo. Se a potência for expressa em watt e o intervalo de tempo em segundo, a energia obtida será expressa em joule. No entanto, pessoal, o joule é uma unidade de energia muito pequena e costumamos exprimir a potência elétrica em kW. E o intervalo de tempo a gente usa a hora. Medida então a energia elétrica consumida numa unidade praticada denominada kWh. Então, pessoal, como é que costuma vir os nossos talões de luz? Nossos talões de luz, eles costumam vir sempre em kWh. Por quê? Porque se eu multiplicar a potência vezes segundo, eu vou ter o joule. Mas o joule é uma unidade muito pequena. Então, para a gente estar facilitando os cálculos e até a medição, no caso que as empresas elas utilizam para estar vendo qual foi o nosso consumo de energia durante o mês, elas costumam usar a potência em kW, em kWh, ou seja, que é uma potência maior, que é mais fácil de ser trabalhada. Todos nós consumidores, seja de residência, seja de comerciais, seja de indústria, recebemos todo mês a conta de energia elétrica, que nada mais é que o consumo de energia que gastamos durante todo o mês para usarmos os aparelhos eletrodomésticos que temos na nossa casa. Por exemplo, carregar o celular, chuveiro elétrico, televisão, micro-ondas, geladeira. Então, durante todo o mês, a gente utiliza esses aparelhos e cada aparelho tem uma potência e ele é utilizado durante um certo intervalo de tempo. Uma geladeira passa todo dia ligada, então ela passa todo o tempo gastando energia, consumindo energia para funcionar, e outros nem tanto, como o carregador de celular que a gente vai estar utilizando só para carregar. Então, durante o mês, todo esse consumo ele é somado e a gente recebe o talão de luz que a gente paga todo mês. Então, ele é calculado assim, para a gente saber quando a gente paga a potência do aparelho vezes a variação do tempo que foi utilizado. Então, pessoal, para a gente estar fixando de uma melhor forma os conceitos trabalhados, a gente vai estar resolvendo um exercício. O que esse exercício nos diz? Em uma torradeira elétrica, vem marcados os valores 1000 watts e 127 volts. Determine, letra A intensidade da corrente que atravessa a torradeira, considerando-a ligada corretamente. Letra B, o consumo de energia elétrica do aparelho admitindo que ele permaneça ligado durante 2 horas. Expresse o resultado em kWh e em joule. Então, o que a questão quer? O que ela nos pede? Ela pede primeiro a intensidade da corrente que atravessa a torradeira. E ele vai querer na letra B o consumo de energia elétrica, expresso primeiro em kW e depois em joules. Então, vamos resolver essa questão, esse exercício, aplicando os conceitos e teorias que a gente já trabalhou na aula. Solução. Vamos resolver primeiro a letra A. Primeiro passo, como eu sempre digo, vamos anotar os dados, ter em mão os dados para a gente trabalhar a questão. Eu vou ter a minha potência, que é 1000 watts, e vou ter a minha tensão, que é 127 volts, ou seja, eu tenho o meu P e tenho o meu U. E para mim calcular a intensidade da minha corrente, ela é dada como? A intensidade da corrente é dada pela potência dividido pela tensão. Ou seja, a intensidade ela é dada por potência dividido pela tensão. Vamos substituir. Substituindo temos, qual é a minha potência? 1000. Qual é o meu U? 127. Então, I vai ser igual a quem? A 1000 dividido por 127. Fazendo essa divisão, eu vou ter que ele é mais ou menos igual a 7,9 ampere. O resultado, se a gente for fazer essa divisão, a gente vai encontrar um resultado de 7,87. Mas a gente pode estar aproximando e dizendo que a intensidade da minha corrente é igual a quem? A 7,9 ampere. Então a gente já resolveu a letra A. A gente viu que foi uma forma bem simples. Bastou pegar a fórmula que dizia que P é igual a U
vezes I. Então, eu quero descobrir I, então eu vou isolar o I. Então, I é igual a quem? A P dividido por U, ou seja, a intensidade da corrente é igual à potência dividida pela tensão. E aí eu vou substituir os valores e fazer a divisão aí bem simples. Letra B. Então, novamente, vamos pegar os dados. Eu tenho a potência que é 1000 e tenho aí a minha variação do tempo, 2 horas. Vamos estar resolvendo primeiro para kWh. Então, a minha fórmula, eu tenho que energia elétrica é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, vou apenas substituir. Que energia elétrica vai ser igual a quem? A 1000 vezes 2. 1000 kW vezes 2 horas, ou seja, 1 kW. 1 kW é igual a 1000 watts, ou seja, 1 vezes 2, que vai ser igual a quem? A 2 kWh. Pessoal, como essa transformação? 1000 watts é igual a 1 kW. Então, eu transformei porque eu queria em kW. 1 vezes 2 é igual a 2. KW vezes horas é kWh. Então, a energia elétrica é igual a 2 kWh. Isso é a energia elétrica consumida por essa torradeira funcionando por 2 horas. 2 kWh. Eu apenas multipliquei a potência vezes o tempo que ela teve ligado, o tempo de consumo. Ou então, como ela quer, eu posso estar fazendo em joule. Em 2 horas eu tenho o quê? Eu tenho 7.200 segundos. É importante aí eu fazer essa transformação. Como o joule é dado em segundo, em watt por segundo, eu vou o quê? Eu vou estar multiplicando a potência pelos segundos. Se eu pegasse 1000 e multiplicasse por 2, eu não transformasse a hora em segundos, eu ia novamente encontrar a kWh. E agora eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar os joules. Se no primeiro momento eu transformei os watts em quilowatts, agora eu vou transformar a hora em segundos. Dentro de 2 horas existe 7.200 segundos. Então nós vamos pegar aquela mesma fórmula. Energia elétrica é igual a potência vezes a variação do tempo, o tempo que ela ficou ligada. Substituindo, a gente vai ter que energia elétrica é igual a quem? A 1000 watts, ou seja, agora eu não vou mais dizer que é 1 kW, mas sim deixar em 1000, porque é watts e joule é dado em watts vezes segundo, vezes 7.200 e não 2. Eu estou considerando aqui a quantidade de segundos que existe em uma hora. Então, a energia elétrica é igual a 1000 vezes 2.200. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar que vai ser igual a 7.200.000 joules. É um número muito grande, pessoal. Então a gente está vendo que é por isso que se trabalha com kWh, porque o joule é uma unidade muito pequena, então daria muito grande. Então só o consumo de uma torradeira dessa de 2 horas já dá o quê? 7.200 volts. Então a gente pode estar transformando em anotação científica, que vai ficar igual a quem? Energia elétrica vai ser igual a 7,2 vezes 10 a 6 joules. Então, pronto, a gente resolveu o exercício. A gente resolveu para kWh, que foi igual a 2 kWh, e resolvemos para joules, que foi igual a 7,2 vezes 10 a 6 joules. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta o nosso vídeo, vocês podem estar comentando, dando sugestões de aula, se tiver alguma dúvida, está perguntando. E se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente está colocando no canal. Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima!